Mudou mesmo ou é só uma forma diferente de enxergar, Miguel? Por que você acha que mudou? Mudou porque, primeiro, por exemplo, quando você debate o mercado financeiro, né? Quando surgem os mercados financeiros, o ser humano tinha controle de uma ação vale X, uma ação vale... Hoje são supercomputadores brigando um com o outro. Ninguém tem a menor noção do que pode acontecer. Mas se a gente parte do princípio que a forma como eles foram programados faz sentido, foi auditada e está funcionando como deveria estar funcionando... Mas o fenômeno de você ter vários desses sistemas rodando e brigando um com o outro... Por exemplo, no meio da pandemia, eu acho que eu já também comentei aqui, teve um dia que o barril de petróleo valia menos alguma coisa. Ah, sim. Foi um glitch num programa em Londres. Se você quisesse um barril de petróleo, você ganhava dinheiro ao comprar um barril de petróleo. Foram alguns segundos. A libra inglesa teve uma desvalorização completamente absurda por um erro computacional. Então, o que aconteceu é que, de certo sentido, se perdeu o controle. Tem aquela imagem do cara lá no chão da bolsa de Wall Street, aquele cara não tem a menor noção do que está acontecendo. Né? E daqui a pouco talvez ele nem exista mais. Tá? Então, esse é um momento onde a disputa é quase que uma bifurcação da nossa história, em que a nossa geração talvez não merecesse esse trabalho, porque talvez não esteja preparada para ele, em decidir se a condição humana vai para frente ou se ela desaparece. Porque no momento que você começa a delegar tudo que você tem que fazer para esse barato, você fica menos do que o produto. Porque você perde a capacidade, se isso faltar, de realizar essas funções. Daqui a pouco você vai ter uma geração que não sabe somar, não sabe dividir. Dividir eu acho que já tem, muito provavelmente. Né? Mas não é só isso, não são só funções aritméticas. Empatia, solidariedade, altruísmo, nada disso é programável. Nada disso vai aparecer de um sistema digital, não vai emergir de um sistema digital. E se emergir, vai para um bunker, porque você morreu. Né? Acabou. Acabou. Né? Não é à toa que todos esses caras têm bunkers, né? Não, mas você me falou que não vai rolar a AGI. Pode ficar em paz. A AGI, nesse sentido, de substituir a nossa consciência, eu não acredito de jeito nenhum, continuo mais do que nunca. Mas o controle e o surveillance, né? Isso sim. O estado do controle contínuo, que é o que a Shoshana fala no livro dela, a possibilidade ela está acontecendo nesse instante. Você acha que esse é o principal risco que a gente corre com inteligência artificial? No momento, no futuro mais próximo, é o risco mais imediato. É a gente perder... Mas já rola isso mesmo. Como você acabou de falar. Assim, é provável que ao abrir meu celular aqui para ler a mensagem que minha mulher me mandou no Facebook, eu me depare com um anúncio de alguma coisa no Facebook relacionado ao que a gente está conversando. E não é só isso. Tem um paquistanês em algum lugar, em Islamabad, lendo a mensagem sua. E não é só isso. Eu li recentemente que a câmera? A gente ficaria surpreso quantas vezes nossa câmera é ativada sem que a gente saiba. Sem que a gente saiba? Não, veja, começou a acontecer com o meu telefone. De cada vez que eu punha ele na mesa, se eu estava com o WhatsApp aberto, o áudio dele abria. Do nada. O áudio, o microfone. Eu falei, que cato é isso? Não apertei, né? Aí eu fui lá, mexi em umas coisinhas. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas eu, né, consegui não dar permissão para abrir o áudio. Ou seja, já tá rolando. Tá rolando e tá rolando numa escala que a gente não tem nem noção. Nossa, aqui. Né? Será que a gente não tem essa noção, Miguel? Porque a gente não dá o valor que a gente deveria dar para os nossos próprios dados? A gente, na real, sim, a gente só entrega eles. A gente não tá muito preocupado com isso. Não, e veja, quando você olha no seu Gmail lá, os caras mudam as regras de que se você não apertar 200 botões X, o seu Gmail, você deu permissão por default. Né? Para que o seu texto seja usado para treinar os programas. Mesmo só para você achar o lugar onde você... Quem vai ter a... É como ler aquelas... Quando você entra num app, ler aquelas normas que aparecem com a letrinha desse tamanho. Você só quer usar o Twitter, irmão. Pau no cu desse monte de letra. Você não quer ler aquele barato, né? E veja, o que aconteceu no Washington Post a semana passada... O quê? Bom, 1/3 dos jornais mais tradicionais dos Estados Unidos foi para a rua. O nosso querido Bezos deixou gente na Ucrânia. A correspondente de guerra do Washington Post, que estava em Kiev, vivendo sem luz, sem aquecimento, tal, não tem como voltar para os Estados Unidos. Os ex-colegas estão fazendo a vaquinha para ela poder voltar para os Estados Unidos, porque ela foi demitida sem nem a
a passagem de volta para casa. E com ela foi a divisão de esportes, a divisão de tudo. Foi basicamente tudo foi para a rua, a ponto de ninguém saber se o jornal vai sobreviver. Esse é o jornal que derrubou Nixon. Eu era criança quando o Bernstein e o Woodward, né, os homens do presidente, né, escreveram reportagens que fizeram o Nixon renunciar. Imagina, nos Estados Unidos, né? Porra, caralho. Esse jornal foi pro vinagre. Esse jornal foi pro vinagre. Os jornais locais, o jornal da minha cidade, na Carolina do Norte, basicamente sumiu. Ele não tem mais edição impressa, tem uma edição online mínima, né? E aí um dos professores da minha ex-universidade aparece lá na lista do Epstein, não estava conseguindo achar informação em lugar nenhum. Entendeu? Mas esse efeito não é meio que a diminuição, ou até o... Não é esperado que haja mesmo esse movimento nos jornais? Porque assim, agora a informação ela é tão difusa